Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. CADE aprovou sem restrições a operação de arrendamento de 2 fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras pela Proquigel Química. Oferta de leite reduzida, o preço do leite pago ao produtor deve subir este mês. Aumento na área a ser plantada com soja no Brasil na temporada 2020-2021 deve ser de crescimento. E você vai conhecer uma plantadeira que pode ser adaptada em uma moto 125 cilindradas. E vamos falar também sobre como aproveitar a alta de preços pagos ao produtor. O Agora Agro já está no ar. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, ele aprovou agora sem restrições a operação de arrendamento pela Proquigel Química de 2 fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, localizadas nos estados da Bahia e Sergipe. O despacho com a decisão é assinado pela Superintendência Geral do órgão e está publicado no Diário Oficial da União. O anúncio do negócio ele foi feito pelas empresas no mês de novembro do ano passado. A Petrobras informou nessa ocasião que os contratos de arrendamentos da Fafem Bahia e Fafem Sergipe ficaram no valor de 177 milhões de reais por um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período. A estatal explicou que os arrendamentos eles entrarão em vigor após a aprovação pelo CADE e a obtenção das licenças necessárias à operação pela Proquigel Química. A operação aprovada pelo CADE também incluiu o subarrendamento dos terminais marítimos de amônia e ureia no porto de Aratu, na Bahia. Com oferta de leite reduzida, o preço do litro pago ao produtor deve subir neste mês. Segundo projeções do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a competição entre laticínios para garantir a compra da matéria-prima deve intensificar a alta. De acordo com o CPEA, existe uma tendência típica de aumento das cotações ao produtor entre março e agosto, devido à sazonalidade da produção. Neste período, a captação de leite é prejudicada pela baixa disponibilidade de pastagens em decorrência da diminuição das chuvas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em maio, o Índice de Captação Leiteira, o ICAPL, do CPEA registrou queda de 0,2% frente a abril, isso na média Brasil, fator que estimulou o aumento de 9,5% das cotações de junho, que chegaram a R$ 1,51 por litro. Assim, para o mês de julho, o contexto de oferta reduzida no campo deve sustentar o movimento de valorização do leite. Com a reação no consumo, ancorada nos programas de auxílio emergencial, as vendas de lácteos se fortaleceram no mês de maio e junho, reduzindo ainda mais os estoques. E diante disso, houve expressivas altas nos preços dos derivados lácteos em junho. Já no campo, a oferta restrita no mês resultou em disparada no preço do leite spot. Parte dos agentes consultados pelo CPEA acredita que o preço ao produtor continue subindo no mês de agosto, fundamentada na oferta limitada no campo. A sinalização é de aumento na área a ser plantada com soja no Brasil, agora na temporada 2020-2021, resultado de um quadro positivo em termos de preços e de demanda crescente pela oleaginosa. Com condições climáticas favoráveis, os sojicultores poderão colher mais de 131 milhões de toneladas. Os produtores brasileiros de soja deverão cultivar por volta de 37,8 milhões de hectares agora nesta safra, a maior área da história, crescendo aí por volta de 1,8% sobre o total semeado no ano passado, que foi de 37 milhões de hectares. A projeção ela faz parte do levantamento de intenção de plantio de safras
da consultoria Safras e Mercado, com uma possível elevação de produtividade de 3.370 quilos para 3.500 quilos por hectare. A produção nacional ela deve ficar acima da obtida nesta temporada. A previsão inicial é de uma safra de 131 milhões e 600 mil toneladas, 5,4% maior que o recorde de 124 milhões de toneladas obtido neste ano. Mais uma vez, a ótima rentabilidade anotada na cultura surge como o grande fator de incentivo para a elevação da área brasileira. Analistas de safras e mercado apontam um consumo interno crescente e exportações cada vez mais fortes. A oferta de soja na temporada deverá alcançar um novo recorde. Se as condições climáticas permitirem, o Brasil irá colher uma nova produção recorde de soja, agora nesta safra, consolidando-se como o maior produtor e exportador mundial da oleaginosa. E depois do intervalo, você vai conhecer uma plantadeira que pode ser adaptada em motos 125 cilindradas. Nós vamos falar sobre como aproveitar a alta de preços pagos ao produtor. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora você vai conhecer uma plantadeira de capim, uma máquina desenvolvida pela empresa paulista Ikeda e que vem apresentando um resultado excelente quando se trata do plantio de capim a lanço ou plantio em sobre-semeadura de soja. Com essa máquina você pode fazer o plantio até com uma moto 125 cilindradas. Confira. Eu vou conversar agora com José Takahashi, conhecido como Zeca da Ikeda. O Zeca é um dos diretores da Ikeda, uma das mais importantes empresas de implementos agrícolas do nosso país. O Zeca foi um dos criadores do famoso arado de Aiveca, que existe até hoje, e faz um trabalho sensacional no preparo do solo. E agora a Ikeda lança a semeadora de capim, um implemento que pode ser utilizado, inclusive, em motocicleta. É isso mesmo, Zeca? É isso mesmo. Motocicleta, e hoje o uso está em todo tipo de máquina, na frente de trator, em pulverizador, rolo compactador, das mais variadas coisas. Como é que funciona essa máquina? Eu sei que ela é muito simples e acessível a qualquer produtor. Sim. Bom, é uma caixa de sementes que ela tem 40, 60 e 100 litros, justamente porque foi uma máquina para trabalhar embarcado, então nós não fizemos com uma caixa muito grande, com muita facilidade de adaptação em qualquer tipo de equipamento. É um distribuidor com um disco centrífugo que esparrama a semente, tem um dosadorzinho, e nas operações em que ela vai ficar longe do operador, como no caso de pulverizador, trator e coisas desse tipo, ela tem hoje um controle remoto que é possível controle da vazão à distância e controle da largura do leque. Tá certo? Isso permite que a grande versatilidade da máquina se adapte em qualquer lugar. A introdução lavoura, pecuária e floresta hoje é uma prática basicamente, vamos dizer, comum, já está em torno de 15, 20 milhões de hectares e vem ganhando muito terreno. Principalmente quando se planta soja, sai a soja e entra o milho. Sim. O milho com capim, para aproveitar mais uma safra, exatamente, principalmente na engorda de bovinos ou de corte ou de leite. E é aí que essa máquina entra, é nesse estágio? Nesse estágio. A ideia no caso da soja, o ponto ideal de plantio do capim na soja é na hora que ela começa a entrar em senescência. E nessa situação só é possível a aviação agrícola, numa aplicação normal.
tá certo? Se a área for muito quebrada, por exemplo, é muito mais fácil trabalhar com a nossa semeadora, certo? Quando você tem uma janela de tempo pequena, eu acho que a aviação ganha, porque ela é muito mais rápida a operação, mas de qualquer forma, nessa época, em geral, o pulverizador da fazenda está parado na garagem. E o cara usa para entrar na soja nessa época, quando está entrando em senescência. A soja está começando a amarelar, ela entra plantando. Tá? Dependendo do tamanho do pulverizador, vão 3 ou 4 maquininhas, caixinha dessa aí, exatamente. Agora, quantos metros essa máquina joga a semente? Em braquiária, o lance é mais ou menos 12 metros, mas a gente tem que considerar um repasse nas extremidades do leque. A gente fala em 10 metros para braquiária e 8 metros para pânico, de forma geral. E quais são os resultados na prática que vocês já estão obtendo? Veja, aonde a gente vai, se fala bem da máquina, tá certo? Aqui mesmo na Fazenda Santa Brígida, eu acho que tem uma grande área que foi feita com a nossa máquina, tá? E tem, foram 6.000 máquinas em 2018, então já tá bem disseminada. Já está mais do que consolidada, né? Está consolidada, tá? Agora, uma máquina dessa, se eu acoplá-la numa moto, por exemplo, uma moto 125, numa moto CG, o que eu faço por hectare, por dia? Olha, eu não fiz essa conta, mas uma moto vai andar 6 km por hora lançando a 10 metros, tá certo? Com um custo de, sei lá, R$15 por hectare, é extremamente barato, né? Quer dizer, em alguns minutos, com uma moto 125, ele faz aí 1 hectare. Sim. Em alguns minutos, gastando por volta de, talvez aí, R$10, R$15 no máximo. No máximo, esse é o custo final que fica. E tem muita gente utilizando em trator, vai jogando a semente do capim e vem com rolo atrás, né? Vem com rolo atrás, vai com trator, vem com plantio de milho. Na soja não pode fazer, porque senão o capim abafa a soja. Mas no milho eles plantam na mesma operação, tá certo? Desde plantadeiras pequenas até gigantescas aí, colocando mais máquinas na frente. Tá? Se eu tiver uns R$10.000, dá para eu comprar a moto e a máquina? Olha, o que a gente tem, eu acho que comprar até duas, eu acho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre como aproveitar a alta de preços pagos aos produtores. Nós voltamos já, é um minuto só. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos ele é assessor técnico do Senar e é consultor em agronegócio. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre como aproveitar a alta de preços pagos ao produtor de leite. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós vamos fazer uma entrevista via Skype, porque não está podendo ficar junto. Mas é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa para discutir um tema muito interessante. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Toninho. O prazer é todo meu. Estou à disposição. Ô, Carlos, me diga uma coisa. Nós estamos agora na entre-safra, já quase saindo de julho, entrando em junho. Estamos aí com essa Covid-19, essa pandemia prejudicando a economia de maneira geral, principalmente as pessoas, os consumidores. E o que a gente observa é que o preço do leite pago ao produtor, mesmo com esse problema econômico que nós estamos vivendo, e com essa ajuda financeira que o governo deu às pessoas,
parece que segurou bem o mercado, né? Toninho, de fato, essa ajuda financeira que tem vindo desde o mês de abril em diante, até nos dias de hoje, parece que prorrogou aí por mais algum tempo, ela deve ser o sustentáculo do mercado com relação ao consumo de leite, né? Porque quando a gente faz uma análise da questão dos empregos como um todo, você tem alguns números muito alarmantes, principalmente de fechamento de empresas, segundo o IBGE, segundo o Sebrae, até o mês de julho já foram mais de 1 milhão, mais de 1 milhão de empresas fechadas aqui dentro do país. E isso acaba afetando o emprego das pessoas e a renda também, e o leite afetado diretamente por conta dessa situação essa que de fato nós não estamos verificando. Então essa sustentação do leite, e pelos números que você trouxe do CPEA anteriormente, ela está muito mais ligada a questões da produção de dentro da porteira, oferta e demanda, do que somente a questão do consumo em si, porque a elevação dos preços que a gente está verificando atualmente, de fato, ela não foi pré-diagnosticada ali anteriormente à pandemia, né? Então, de fato, é uma situação inusitada que traz aí um conforto melhor para os produtores nesse momento, né? Ô Carlos, nós também estamos vivendo um problema de custo de produção. Como sempre, o custo de produção, principalmente para o produtor de leite, ainda é um custo muito alto. E nós estamos vendo aí uma demanda muito grande, principalmente para exportação de milho e soja. Isso daí não contribui para dar um arroxo no produtor, não? Contribui muito, Toninho. Acho não, pelos números que a gente fez, inclusive dentro do próprio Senar Mais, que é o trabalho de assistência técnica que a gente conduz dentro do Senar Goiás, a utilização de milho e soja, de concentrado de um modo geral, principalmente ali no início da pandemia, ela teve uma redução de aproximadamente 40%. Dos produtores assistidos, que são produtores que têm um acompanhamento em loco ali. E isso se deu em função de receio, porque não sabia o que ia acontecer com o preço do leite para frente, e também com relação aos custos do farelo de soja e do milho, que subiram muito em função dessas exportações, em detrimento aí do aumento do dólar em relação ao real, né, ou desvalorização do real frente ao dólar. Que, por outro lado, traz uma situação um pouco de conforto, apesar que o impacto é um pouco menor, quando a gente fala de importação de leite do Uruguai e da Argentina, que foi sempre uma pedra no sapato da cadeia produtiva nacional, né? Essa importação lá houve uma certa redução, por quê? Porque houve um aumento aí da questão do dólar, fazendo com que as empresas nacionais diminuíssem essas importações que vinham ocorrendo de forma significativa até o final do ano passado. Então tem um contrapeso entre o custo e a receita e o preço do leite, só que, de fato, quando você põe na balança, o milho e a soja ele vai acabar pesando mais nesse equilíbrio, coisa que pode ter, de fato, algum problema nessa situação. Ô Carlos, nós podemos dizer que $1 acima de R$5, ele pode favorecer o produtor, o nosso produtor aqui ou não? Porque nós deixamos de importar. Porque para importar com $1 acima de 5 fica muito caro para as indústrias. Então compensa comprar aqui. Não, sem dúvida. Essa é um dos fatores por estarmos aí numa situação de manutenção da questão dos preços. Um dos fatores. Só que o impacto que ele traz quando você tem uma condição de exportação de soja e de milho de forma mais intensa é muito maior. Entendi. Ô Carlos, na sua visão, você como consultor técnico do Senar, você é uma pessoa que anda muito, está em contato direto com o produtor, principalmente produtor de leite, e seria até interessante eu dar um telefone aqui para você que está nos acompanhando, se quiser ligar depois, bater um papo com o Carlos, perguntar, tirar alguma dúvida, o telefone do Carlos é 62 99674 6694, 99674 6694, você pode bater um papo com ele, tirar uma dúvida. Ô Carlos, como eu estava dizendo, você é uma pessoa que anda muito, conhece esse cenário do leite.
Daqui até setembro, outubro, qual que é a sua expectativa para o produtor? Aí aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? E todo mundo fica doido para o preço do leite subir. Todo mundo fica doido para o preço do leite subir e todo mundo fica receoso de falar o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a maior dúvida, Toninho, ela está no o apoio financeiro que o governo tem dado aí às pessoas nesse momento, né? O leite, ele é muito afetado por essa questão econômica que a gente comentou de renda das famílias. Então, como que vai acontecer se o emprego não tiver sido retomado de maneira significativa, lógico, quando essa ajuda que está sendo disponibilizada terminar? Então, fica alguma incógnita nesse sentido. Verdade. Né? Agora, pelo menos, pela curva ascendente que teve até no momento, a gente imagina que pelo menos o leite produzido em julho também será de bons preços pagos ao produtor, que vai receber em agosto. O leite produzido em agosto para receber em setembro, aí vai ficar numa incógnita. Mas se tiver alguma queda, vai ser pouca ainda, porque de fato o milho e a soja está caro e os produtores não estão utilizando da forma mais apropriada possível. Né? Concordo com você em gênero, número e grau. Bom, eu conversei com Carlos Eduardo Carvalho, ele é assessor técnico do Senar, é consultor em agronegócio, vem fazendo aqui um belo de um trabalho, não só no estado de Goiás, como em outros estados também. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu espero mais vezes aqui. Eu que agradeço, Toninho, mais uma vez, conte sempre com a presença nossa e espero estar aí numa próxima oportunidade junto de vocês aí na TV Pai Eterno. Valeu, muito obrigado, Carlos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.